Deus. Me sinto particularmente emocionado. Se em algum momento não me contiver, os irmãos me perdoem. Me sinto emocionado porque o Senhor me fez um chamado especificamente para a minha vida. E Ele disse que nos anos que viriam, isso já tem 18 anos, eu já era pastor. Naquela altura, eu dirigia louvor e achava que talvez eu devesse me dedicar a isso. E um dia, num tempo de oração, o Espírito Santo falou para mim que já tinha encerrado para mim aquele tempo, que aquilo para o que de fato Ele tinha me chamado era para treinar líderes. E desde então, apesar de ser um pastor de igreja, ou pelo menos tenho sido até aqui, apesar de estar envolvido em muitas atividades da obra, Deus sabe que eu nunca me esqueci desse chamado. E sei que eu estou aqui para treinar líderes. E você hoje está aqui. Você hoje está aqui como um cumprimento profético. Você não apenas é parte de um momento profético, você também é o cumprimento dele em carne e osso. Eu queria compartilhar algo com vocês hoje. Eu estive meditando essas últimas semanas em Davi, preguei, tem 4 domingos que eu prego sobre isso aqui, e eu vou pregar sobre isso para os irmãos também. E eu vou ler, vou projetar, porque eu sei que você não está com a sua Bíblia. Em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 24, se for possível. Diz assim a palavra de Deus, 1 Samuel 17, 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, falando de Golias. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas. Ele dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo-o, Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou assim o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão
e das do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, e experimentou andar, pois jamais o havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e te darei a tua carne, e as aves dos céus, e as bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou, e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi, e lançando sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Hoje nós estamos aqui numa formatura de matadores de gigantes. Nós estamos aqui oferecendo uma outorga de grau, simplesmente para algumas pessoas que aprenderam algumas teorias, quem sabe, alguns princípios profundos, algumas verdades da palavra de Deus. Não. Hoje nós estamos aqui para um momento de reconhecimento de que você está sendo chamado para ser um matador de gigantes. Há muitos pastores que são enviados, muitos líderes são levantados, mas muitos são como as fileiras do exército de Saul. Quando o gigante se levanta, ficam ali amedrontados e assustados, se consolando uns com os outros, fazendo grupos para se apoiarem mutuamente. Apesar de serem guerreiros, apesar de conhecerem as verdades da palavra, não são matadores de gigantes. Mas no meio deles havia um que Deus havia escolhido. E no meio de muitos, Deus escolheu você. Você não está aqui por escolha própria. Você pode pensar que foi estudar porque queria aprender um pouco mais. Você pode pensar que foi participar porque todos estavam indo por alguma outra razão. Mas eu vou dizer a você a verdadeira razão pela qual você está aqui. Deus incitou você para a guerra. Deus, pelo Espírito, moveu na sua vida. E foi Ele próprio que te manteve, semana após semana, participando daquelas aulas, fazendo os trabalhos, fazendo as provas, para estar aqui hoje. Muitos pensam que o dia em que Davi foi ungido por Samuel, aquele dia foi o selo. Não, na verdade, aquele dia foi o dia da escolha e o dia da unção. Mas o dia do selo foi o dia em que Davi derrubou o gigante. Você está aqui hoje sendo convidado a ser um matador de gigantes. Muitos gigantes vão se colocar diante de você. A guerra, na verdade, para você ainda nem iniciou. Você estava no tempo de preparação. Gigantes estão do outro lado, blasfemando,
falando coisas contra o reino de Deus. Gigantes estão do outro lado, falando que somos poucos e pequenos. Gigantes estão do outro lado esperando você. Qual vai ser a sua atitude? Retroceder? Assustado? Ou será que nós temos aqui 427 matadores de gigantes, armados, perigosamente armados? Os irmãos estão me avisando que nós estamos ao vivo pelo telepresencial, pela internet e pela rádio. Quero abençoar os alunos que não puderam estar aqui. Nós somos 600 formando, só 427 puderam vir por causa da distância, trabalho, filhos e outros impedimentos. Mas você está aí agora assistindo. Essa palavra também é para você. Receba no seu coração em nome de Jesus. Deus quer fazer de você alguém maior do que os seus desafios. Não tente diminuir os gigantes. Nos livros de autoajuda eles tentam diminuir os problemas. Não olhe assim, não é tão grande assim. Não faça uma tempestade no copo d'água. Essa é a sugestão dos autores de autoajuda. Diminua o gigante e você vai se sentir melhor. Não é essa a orientação bíblica. A Bíblia não diminui Golias nem 1 milímetro. Golias é tão grande quanto diz ser. O propósito de Deus não é diminuir o gigante. Você não tem que ficar preocupado em diminuir o gigante. É Deus que vai fazer você crescer. É Deus quem vai pelejar por você. Apenas veja que há um Deus maior pelejando do seu lado e você junto com Ele é maioria. Ninguém nunca teve ministério em época alguma sem ter que enfrentar gigantes. É impossível. Ninguém nunca, jamais fez algo relevante no reino de Deus sem em algum momento derrubar gigantes. Mais do que um. Muito mais do que um. Não havia apenas um gigante entre os inimigos. Mas aquele foi reservado para Davi, para o selo. Quais são as características de um matador de gigante? Eu preparei algumas para você, para não fugir ao meu estilo. Primeiro, matadores de gigantes não começam assim. Matadores de gigantes se tornam assim. Você não nasce matador de gigante. Você não era matador de gigante. Quem o via antes, via como os irmãos de Davi viam a Davi. Ninguém o via como matador de gigante. Ele teve que se tornar um matador de gigante. Há um momento da sua vida em que você se tornará. Isso vai acontecer, primeiro, porque você foi escolhido por Deus no meio dos seus irmãos. Segundo, porque a unção de Deus é derramada na sua vida. E terceiro, porque você não tem que olhar para si próprio, nem para a sua limitação, porque não vai ser na sua força. Porque no dia em que você vencer, você não vai ter parte na glória, mas a glória vai ser dada exclusivamente ao Senhor. Talvez seus parentes, conhecidos, pessoas que o conhecem há muitos anos, possam olhar para você e pensar: não, eu conheço bem, eu conheço o temperamento dele. Ele não se enquadra num perfil de um guerreiro que vai matar gigantes. É provável que seja verdade. Você não era assim. Você não teve uma infância assim. Mas quando a unção de Deus te pegar, você se tornará assim. Na sua infância você era só um garoto tímido, talvez. Ninguém via você na sala de aula, você era só mais um, sentado no meio dos outros. Nunca se destacou nem para mais, nem para menos. Você foi aquele mediano, comum. Ninguém nunca se referiu a você com palavras grandes, nem tampouco com palavras desprezíveis. Você era apenas mais um. Ninguém talvez imaginava algo a seu respeito. Mas Deus tinha um plano para você. E hoje Ele está aqui para cumprir parte deste plano. Você vai matar gigantes. E o Senhor vai colocar o seu nome no lugar alto. E aqueles que te conheceram vão dizer: escuta, eu nem lembro direito. Ele estudou conosco? Ele era nosso colega. Mas eu não me lembro direito daquele fulano, como é que ele frequentava aqui? Sim, ele liderou aqui. Mas agora ele está ali. Está à frente daquela igreja, daquele ministério, aquela multidão ele está discipulando. E todos vão ficar com o queixo caído, porque aquele que não era se tornou. O Senhor chama aqueles que não são, porque o nome do Senhor é Eu Sou. E o Eu Sou escolheu os que não são,
para que no dia da glória, ele seja o único eu sou no meio da batalha. Quantos podem dizer glória a Deus hoje? Segundo, matadores de gigantes olham para a recompensa. Primeira coisa que Davi perguntou foi isso: escuta, o que vão fazer para quem matar esse filisteu? Olha, para quem matar, o rei vai acumular de grandes riquezas, verso 25. E tem mais, vai isentar de imposto a sua família para o resto da vida. Já pensou? Isso aqui é promoção. Ninguém faz promoção assim no Brasil. Compre um carro zero e nunca mais pague imposto. Isso é uma promoção verdadeira. Mas quem tem coragem de fazer? Isso será uma recompensa grande. E alguém ainda diz, e tem mais, o rei disse que vai dar a filha dele para ser esposa. Ou seja, o sujeito vai entrar para a família real, vai comer na mesa do rei, vai fazer parte da nobreza a partir de agora. E Davi ficou interessado, porque ele perguntou 3 vezes, ele queria ter certeza se ninguém distorceu a história. Ele ouviu de um, chegou para o outro, falou, escuta, me fala, como é que é o negócio? Vai dar o que mesmo? E falaram a mesma coisa para ele. Chegou para um terceiro e fala, me confirma, por favor. Eu ouvi dizer isso, isso e isso. É verdade? O outro falou, é verdade, o rei vai fazer isso. Aí você fala, não acredito. Sempre admirei Davi. Quer dizer que ele matou o gigante pela recompensa? Ele estava preocupado com recompensa. Olha para cá, filho. Matadores de gigante olham para a recompensa assim. Há uma recompensa reservada para você. Davi olhou para Mical e falou, bonitinha, vou matar esse bicho. Davi levou a sério, porque a Bíblia fala que depois Saul não cumpriu a palavra e deu ela de casamento para um outro homem. Mas depois que ele se tornou rei, ele mandou buscá-la. E ela já estava casada. Diz a Bíblia que o marido dela, que não podia ser marido dela, foi atrás chorando e seguindo ela enquanto ela ia embora para a casa de Davi. E ele falou para ela, algumas mulheres são escolhidas, você eu ganhei como prêmio. Você é a minha glória. Você é o memorial que eu vou ter em casa. Cada vez que eu te olhar, eu vou lembrar que eu derrubei um bicho um dia. Pelo poder de Deus. O problema é que ela era uma jararaca, tadinha. Mas era um prêmio. Sempre é um prêmio se vem da mão do rei. Davi olhou para a recompensa. Você está falando, pastor, o que eu vou ganhar em ser pastor? O que eu vou ter se eu me envolver nessa obra? Eu vou te dizer algumas coisas que você vai ter. Você vai ter muita calúnia, muita gente falando que você é ladrão, quer roubar o dízimo dos membros. Muita gente dizendo que você é aproveitador da boa fé dos outros. Não vou te iludir. Você vai ouvir isso. Você vai ouvir também pessoas dizendo que você faz um trabalho religioso, inútil. Vai ter às vezes perseguição, às vezes desprezo público. Mas eu vou dizer também algo para você. Haverá recompensa e glória para você. Hoje eu estou aqui tendo a minha glória. Você vai ter o dia de ter a sua. Hoje é a minha glória. É a glória de ver a promessa de Deus se cumprindo na minha vida. A recompensa. Jesus disse que não tem ninguém que deixou qualquer coisa por ele, que não vai receber 100 vezes mais nessa vida. O que você está deixando pelo Senhor? Pastor, estou deixando meu curso, estou deixando minha carreira, estou deixando minha história acadêmica. O que eu vou ter? Eu fazia psicologia. Eu era um bom aluno. Sem falsa modéstia, eu era, na verdade, um aluno acima da média. E fiz amizade com alguns professores e eles gostavam de mim, porque eu era rato de biblioteca. E um deles falou, olha, eu vou arrumar para você uma bolsa para você estudar na Itália. Quando você sair, eu vou conseguir para você. Era um padre, pessoa muito preciosa. Mas Deus me chamou. Meu sonho era poder dar aula na universidade. Ter uma cátedra, ser chamado de catedrático. Mas quando o Senhor me chamou, e o pastor Marcelo está aqui como testemunha, eu não estou entre os irmãos que sonharam em ser pastor. Glória a Deus pelos que sonham em ser pastor. Eu nunca sonhei em ser pastor, nunca planejei ser pastor. Eu estou aqui exclusivamente por um chamado divino na minha vida. Mas porque eu deixei
aquilo, abrir mão daquilo. O Senhor hoje me dá o privilégio de ter muito mais do que qualquer professor universitário jamais teve. O privilégio de treinar obreiros, trabalhadores para a seara do Senhor. Obreiros para esse edifício santo que é a casa de Deus. Queira a recompensa, ore pela recompensa, anseie pela recompensa. Há recompensa no céu, mas há recompensa aqui também. E tem gente que fala, não quero recompensa. Davi queria. Se Davi queria, nós podemos querer também. Quantos querem recompensa de Deus? Terceiro, matadores de gigantes. Se querem ser matadores de gigantes, tem que aprender a ignorar crítica. Principalmente crítica destrutiva. Davi recebeu 3 tipos de críticas. A primeira crítica que ele recebeu, no verso 28, foi... Onde é que está aqui? Verso 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar, acendeu a ira contra Davi. Davi estava perguntando, qual a recompensa para quem matar? Eliabe era o irmão mais velho. Quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé, Samuel pensou, esse Eliabe deve ser o rei. Ele tem pinta de rei, cara de rei, estatura de rei, parece rei. Ele deve ser o rei. Mas não foi ele o escolhido por Deus. E parece que Eliabe tinha problemas, algum tipo de problema com Davi. E Eliabe então critica Davi. Olha o que ele diz. É extremamente duro o que ele fala. Com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas? Verso 28. Bem conheço a tua presunção. Oh, como é duro ouvir isso. Mas você vai ouvir pessoas dizendo, que presunção a sua. Você agora está querendo escrever livro também? Está querendo ser um escritor da vinha? Que pretensão a sua. Você está querendo agora isso, tem uma rede de igrejas. Você mal saiu do seminário, está falando nisso. Larga de ser presunçoso, você me irrita falando isso. Esses são irmãos que normalmente falam. Conheço a tua maldade. Que maldade? Desceu só para ver a peleja. Você veio para sentar de camarote e ver a gente, ver o sangue cair. Respondeu Davi, que fiz eu agora? Esse agora nos dá a entender que era constante. Era ontem, era hoje, anteontem. E Davi fala, peraí, mas agora também, o que eu fiz agora? Quer dizer, era um negócio ali intermitente, crítico o tempo inteiro. O primeiro tipo de crítica que tem que vencer é a crítica da sua família. É a crítica dos Eliabes. Seus irmãos não vão te reconhecer, seus primos, seus tios, seus avós, seus conhecidos mais próximos, não vão te reconhecer. Esse é o problema, machuca, porque é irmão. Machuca porque foi criado junto. Machuca porque normalmente quem é da família questiona a motivação. E eles têm um argumento. Te conheço desde criança, eu sei quem você é, quer enganar quem. Se você não vencer essa crítica, você não mata gigante, mas fica paralisado. Machuca porque é contínua. Eliabe ficava o tempo inteiro lembrando ele. Rapaz, você não vale nada, hein? Conheça a sua maldade, Davi. Você tem essa carinha ruiva, bonitinha aí, mas você não presta. A crítica machuca, porque é de gente que foi criado junto com você, cresceu com você, sabe tudo a seu respeito. Se você não vencer essa crítica, você não consegue derrubar o gigante. Você volta para casa de cabeça baixa, dizendo, Eliabe tem razão, ele me conhece, ele sabe. Se Eliabe falou que eu não dou conta, então é isso mesmo, não consigo. Mas Davi ignorou o seu irmão, porque o seu irmão estava errado. Matadores de gigante ignoram a família que não conhece o chamado de Deus para a sua vida. O segundo tipo de crítica é a crítica de Saul. Essa é a crítica diferente. É a crítica daqueles que estão acima de nós em autoridade. Eventualmente são os nossos líderes. O que Saul falou para Davi? Davi, você não pode ir lutar. Verso 31. Você não pode ir lutar. Você não está qualificado. Você não tem condição. Você é novo. Você é inexperiente. Aquele outro lá, o gigante, é experiente. Você não pode ir. Você vê a crítica do líder, do seu líder. Às vezes parece sensata, apropriada. Parece uma crítica até para te proteger. Mas ela acaba sendo um inimigo seu. Porque às vezes ela inibe você de avançar para a batalha e receber o selo que Deus tem para colocar sobre a sua vida. Às vezes o Espírito está te incitando, hoje mesmo,
Talvez hoje, na reunião de manhã, o Espírito falou com você e te incitou, colocou um desafio dentro de você. Mas talvez o seu pastor, o seu líder, a primeira coisa que ele falou foi: não, irmãozinho, agora não. Você não está pronto. Mas o Espírito Santo de Deus diz: vai, mata o gigante, arrebenta com o gigante. Eu sou com você. Não estou estimulando aqui a rebeldia. Eu estou estimulando a ir onde nem os seus líderes às vezes querem ir. Estou estimulando você a fazer o que Saúl não querem fazer. Querem às vezes ficar sentado. E às vezes em nome de um pretenso amor e proteção querem te proteger. Mas estão te impedindo de avançar para receber o selo de Deus. Terceiro tipo de crítica é a crítica do Golias. Golias aponta para aqueles que estão acima de nós em habilidade. Eles olham de cima, com desprezo. O que é isso? Mandaram um menino ruivo. A Bíblia fala que ele era de boa aparência, significa que ele era bonitinho. Mandaram um rapaz bonitinho brigar comigo, porque você sabe, na escola, quem que eram os valentões? Era aquele de cara de queijinho? Sempre era o feioso, musculoso, não é assim? Então, eu, por exemplo, nunca fui desse grupo, porque eu sou do Davi aqui. Boa aparência, bonita, etc. Aí, Golias olha e fala: peraí, mas esse menino com essa cara de queijinho, isso é onde estão me ofendendo. Davi foi desprezado por Golias. Um olhar de desprezo, de cima para baixo. Você vai ver esse desprezo acontecendo. Quem que é você? Pastor? Vai te olhar de cima para baixo. É só o Golias conversando com você, filho. Só o Golias conversando com você. Quem não vence a crítica não está apto a matar gigantes. Quantos querem matar gigantes aqui em nome de Jesus? Quarto, matadores de gigantes não se intimidam pelo desafio. Verso 32 diz: Davi disse a Saúl: não desfaleça o coração de ninguém. Todo mundo pode ficar em paz. Olha, acabou a tristeza. Nós vamos derrubar esse bicho. Eu vou pegar ele pela barba. Não vai sobrar nada dele. Essa atitude de não se deixar intimidar é fundamental. Eu estou aqui, me enviaram aqui para derrubar um gigante, mas sabe o que? Me deixaram sozinho aqui. Ninguém vem cá me ver, ninguém me aconselha. Está me faltando aquela cobertura, aquela lá. Uma geração não vai ser conquistada com esses lambi-lambi. Pastor, obreiro, que fica o tempo inteiro querendo ganhar força de homens. Davi estava só ele e Golias no meio da batalha. Ele não falou: gente, alguém aí me dá cobertura, pera lá, eu estou indo, mas pelo menos fica aqui perto de mim. Não foi ninguém. Ficou todo mundo escondidinho atrás da trincheira. Sei lá se não escapa uma flecha perdida. Mas muitos pastores reclamam, porque estão sozinhos. Só eu aqui em São José do Passa Quatro, ninguém vem me ver. É eu e esse Golias que não cai. É porque você não é matador de gigante, filho. Você ainda é um soldado que está lá de trás da trincheira. Essa geração só será conquistada com matador de gigante. Hoje de manhã alguém mencionou os missionários escoceses que vieram para abrir igreja no Brasil no início do século 20. Década de 20 e de 30. Saíram de Edimburgo, na Escócia. Já estava pronta a cidade. O pessoal pensa assim: não, a Inglaterra desenvolveu agora. Eu morei na Inglaterra 1 ano. Onde eu morava, toda a casa na porta tinha a data da casa. Lembra disso? Aí eu morava numa rua. Meu professor dizia para mim assim: você tem sorte, você mora no bairro mais novo da cidade. Eu falei: mesmo? Que bom. Eu falei: quando é que ele foi feito? 1904. Ou seja, depois disso, nenhum bairro foi feito lá. A casa que eu morava, apartamento, 1904, escrito na placa. E significa que quando os missionários escoceses vieram, a casa que eu morei lá já estava pronta há muito tempo. Estava tudo asfaltado lá, pronto, do jeito que é hoje. E os caras saíram de um país civilizado, vieram bater aqui em Goiás. Fundar uma igreja em uma cidade que nem existia, que eles deram o nome de Cristianópolis, porque em lugar nenhum eles eram aceitos. Toda banda que eles chegavam ganhava tomatada, pedrada. Aí fundaram a cidade, Cristianópolis, está aí até hoje. Saíram de São Paulo para cá, não existia estrada.
Chegaram até o Triângulo Mineiro, de lá era de cavalo no pau a pique. Não tinha posto na estrada para comer, tinha que levar uma cartucheira para matar um bicho para poder comer no caminho. Até chegar para pregar para um monte de gente que não queria ouvir, nem mudar de religião. Uma carta era 6 meses para chegar. Imagina eles aqui em Goiás. Hein, pastor Giles? Estou aqui, minha igreja em Edimburgo não manda ninguém para me dar um apoio. Sozinho aqui. No máximo é uma carta a cada 6 meses. Ainda bem que Archibald Tipple era um matador de gigante. Por isso que nós estamos aqui hoje. E eu vou dizer para você, essa geração precisa de pastores que vão matar gigantes também. Que não se intimidam. Não se intimidam. Se tem muitos comigo eu vou, mas se estou sozinho eu estou também maioria. Sozinho eu já sou maioria, porque a Trindade vai comigo. Estando com os irmãos, melhor ainda. Mas se por algum momento eu for privado da companhia do exército, que está assustado lá atrás, ainda assim eu não vou retroceder. Deus me chamou, meu chamado é esse. Eu sou um matador de gigante, ele vai cair em nome de Jesus. 6, matadores de gigante. É 6 ou é o 5º? 5º, matadores de gigantes são treinados nas vitórias do passado. Deus coordenou a sua vida, filho. Você pensa que o seu treinamento começou no início do ano passado, quando nós lançamos esse curso? Não, seu treinamento é antigo. Deus colocou você com aquele chefe, que você achava que era enviado do diabo, mas não era, era Deus já ensinando você a colocar a brasa viva na cabeça dele. Deus te enviou para aquele emprego que tinha pressão para vender o tempo inteiro, alvo de venda o tempo inteiro, o chefe na sua cola, querendo te demitir, você angustiado, você teve que lidar com aquilo, e você pensando, meu Deus, me tira disso, e o Senhor dizendo, eu te coloquei aí, estou te preparando. Esse emprego é um treinamento na sua vida. Eu tenho um propósito para você. Onde eu vou te mandar, você precisa de aguentar pressão maior do que essa aí do seu chefe. Você acha que pressão de vender esse material é alguma coisa? Você vai ver a pressão de ganhar essa geração que eu vou te dar. Davi ficava cuidando das ovelhas. Você acha que Davi ficava cuidando das ovelhas pensando assim, gente, eu estou aqui cuidando de ovelha, sabe, estou até treinando o fundo agora, porque eu vou ser rei de Israel. Você acha que ele falava isso? Não, ele estava lá só cuidando de ovelha, mais nada. Só que enquanto cuidava das ovelhas, Deus mandava uns bichos para ajudar ele. Davi achava que estava cuidando de ovelha, mas Deus estava dando a ele uma estirpe, um caráter. Aí Deus falou, está muito calmo aqui hoje, vou mandar um leão para resolver isso aqui. Aí Deus manda o leão, aí Davi tem que encarar o bicho. Ele tem unção, ele foi escolhido. Ninguém vai pegar a ovelha minha, leão nenhum vai pegar. Se encostar, Davi vai em cima. Eu imagino que já estava jogando pedra, deu uma pedrada na testa do bicho, o bicho saiu correndo, ele foi atrás e matou o leão quando caiu na cova. Você fala, mas o que isso tem a ver com ser rei de Israel? Davi naquele momento não tinha a menor ideia, mas hoje ele entendeu. Aí o Senhor falou, não, o leão está pouco, vou trazer um urso, o urso é maior, vamos ver como é que ele vai lidar com o urso. Foi Deus que mandou o urso. Você fica pensando que é o diabo que manda essas coisas, não é? Mas é Deus que mandou aquele urso do seu patrão te dar uma unhada aquele dia. Você ficou em convalescência meses na sua alma para conseguir perdoar. E mal sabia que era treinamento para o dia da batalha. Seu treinamento vem de muito tempo. O Senhor já te deu vitórias antes. Se você olhar para trás, você vai ver. Você já experimentou vitórias em Deus. No dia da luta, você vai precisar dela. Lembrar de cada uma delas, como Davi se lembrou. São essas vitórias que John Maxwell diz uma frase muito jóia, ele diz, o Senhor nos dá vitórias não para celebrar, mas para nos elevar. As vitórias são para te fazer maior. Estava lendo a história do Sir Edmund Hillary, o primeiro homem que subiu o Monte Everest. Por acaso era um inglês britânico, para variar, Giles. E a primeira vez que ele tentou subir, ele falhou
completamente. Morreram pessoas na expedição. Ele chegou a Londres, ele mandou colocar uma foto bem grande do Monte Everest atrás do lugar da palestra. E ele começou a palestra dizendo o seguinte, ele apontou para o Everest e falou, Monte Everest, você já está tão grande quanto você pode ser. Mas eu não cresci completamente ainda. Eu vou ficar maior do que você. É isso que você tem que falar para o seu gigante a partir de hoje. O Golias já chegou no tamanho máximo que ele pode ter, mas você não. Você está em processo de crescimento. Você está em processo de crescimento. Sexto, matadores de gigantes não lutam com armas alheias. No verso 38, Saul fala para Davi, vem cá, vou te vestir com a armadura. Presta atenção, a armadura é bíblica. Paulo diz que temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. Você vai precisar da armadura de Deus. Mas tem certas batalhas em que Deus vai dar a você a sua arma. A arma para você lutar. E às vezes o lutar só naquele dia. Davi nunca mais deu pedrada em ninguém, foi só nesse dia. Foi só essa vez. Era para aquela ocasião. Então, não fique tentando usar as armas que eu já uso. Não fique tentando usar as armas que os pastores já usam com anos de experiência. Você vai usar a arma que Deus vai dar para você. Só que às vezes a arma que Ele dará a você vai soar muito ridículo. Espera aí, Saul luta com armadura e espada e eu vou com pedra? E o próprio Golias falou, espera aí, eu sou algum cão, você vem atrás de mim com pau e pedra? Quer dizer, ninguém acreditou naquela estratégia, mas foi Deus que deu. Foi Deus que deu. Deus vai dar para você estratégias. Vai dar para você estratégias. Você não tem que preocupar com as armas. O Senhor vai dar. E quando Ele der, pode ser que outros que estão em outras circunstâncias vão achar graça. Mas aquela era a estratégia de Deus para você. É a estratégia que o Senhor deu para você. Tem um irmão na nossa igreja, Johnny. Agora ele é pastor ou ainda é obreiro? Já foi ordenado? Johnny está lá em Aragoiânia. Ele é cego, mas é cheio do Espírito. E o Johnny tem uma estratégia ótima. As células dele nunca diminuem, sempre foram cheias. Porque ele chegava no ponto de ônibus com um panfletinho das 4 leis espirituais. Dizia para o vizinho, olha, eu não enxergo. Quando chegar o ônibus do terminal tal, você me avisa? Aí a pessoa, claro, o que é isso? Vou te ajudar. Ah, enquanto a gente espera, rapaz, eu ganhei isso aqui, eu queria muito saber o que está escrito. Você lê para mim? Aí o fulano começava a ler, primeira lei espiritual, você é pecador, segunda lei espiritual, você precisa de salvador. Aí ele dizia, está escrito isso aí? Rapaz, interessante demais. Aí acabava de ler, ele dizia, peraí, no final não tem aí uma oração para fazer? Parece que me disseram que tem uma oração. Aí o cara, tem. Aí vamos orar junto essa oração então. O menino pode ser cego naturalmente, mas no espírito enxerga muito longe. E quando o sujeito viu, já caiu o gigante com a pedrada na testa. Aí você pensa, minha limitação me impede. Ele é cego e já é pastor. E no culto ele sempre fala, estou te vendo, irmão. Porque precisa ter bom humor também, que é de Deus. Eu amo esse irmão precioso, não sei se ele está aqui hoje. Ele é de Deus. 7, matadores de gigantes correm para a batalha. Esse é o último tópico. Não quero me delongar, não viemos aqui para ter mais uma aula hoje. Mas o 7º ponto, se você vier a ouvir essa gravação, matadores de gigantes correm para a batalha. No verso 48 diz o seguinte, sucedeu que, verso 48, sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, presta atenção, o filisteu só fez menção de encontrar Davi, dispondo-se a encontrar Davi, Davi se apressou e deixando as suas fileiras, fez o que, meus irmãos? Fez o que? O filisteu só fez menção,
Mas Davi estava louco para começar a guerra logo. Eu não aguento mais, vamos começar esse negócio logo. Sabe o que eu espero que esteja no seu espírito? É que depois dessa conferência, e você foi um dos nossos alvos nessa conferência, depois de nos ouvir aqui nesses dias, meu desejo é que o Espírito Santo tenha colocado em você esse desejo de dizer, vamos logo, vamos voltar logo para lá, porque nós precisamos de começar. Eu estou doido para encarar o bicho, pegar pela barba e vou derrubar ele em nome de Jesus. É isso que nós esperamos de você, é isso que profetizamos na sua vida, que você hoje não está recebendo um diploma, você hoje está se tornando membro oficial desse clube de matadores de gigantes que o Senhor levantou. Você hoje está se tornando parte dessa linhagem seleta de matadores de gigantes, que vão fazer história, que vão contar história, e que vão trazer reino de Deus para a terra, que vai envergonhar o diabo e manifestar as obras de Deus. Em nome de Jesus, eu quero profetizar na sua vida hoje. Eu profetizo que nós teremos igrejas de milhares aqui hoje. Profetizo que no seu útero espiritual estão milhares de discípulos e células que vão ser geradas. Profetizo que muitos aqui vão dar aulas, muitos aqui vão escrever livros. Você foi tocado em algumas aulas, e você que não tinha fascínio, começou a ficar fascinado pela palavra de Deus. Esse fascínio não é por acaso. Deus vai colocar na sua mão os livros certos, e você vai aprender o que outros não aprendem, vai ver o que outros não viram. E você vai colocar no papel, e o seu ministério vai ter um alcance muito maior. Irmãs que estão aqui me olhando, Deus vai levantar você. Deus vai levantar você de uma maneira grandiosa e poderosa. Não só para cuidar das nossas crianças, mas para gerar outras mulheres que serão valentes em Deus. Para dar aula, você vai dar aula. Nós teremos dezenas de seminários espalhados pelo Brasil. Nós teremos dezenas de seminários que vão replicar aquilo que temos feito. E as irmãs vão ser as melhores professoras desse seminário. Porque o Espírito de Deus me diz que vocês são as mais zelosas. Vocês têm disposição e paciência para ser detalhada e minuciosa. E o Senhor diz que vai honrar o seu encargo, o seu empenho. Quero profetizar hoje na sua vida que as portas do inferno não vão prevalecer contra você. As portas do inferno é um gigante grande como Golias. E o Senhor te deu uma pedra. E a pedra é o nome do Senhor Jesus. A pedra não era aquela pedra lisa. A pedra verdadeira, Davi disse: você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra você em o nome do Senhor dos exércitos. Este é o nome. Erga sua mão. Diga: hoje eu recebo a palavra de Deus para a minha vida. Diga: eu fui chamado para ser um matador de gigantes. Diga: eu faço parte dessa linhagem espiritual. Diga: eu vou honrar o nome do Senhor. Diga: e toda esta multidão vai saber, através da minha vida e do meu ministério, que há Deus em Israel, que há Deus em Israel, que faz milagres, faz prodígios, salva, liberta, cura e transforma em um nome de Jesus. Você crê?